para que nós aprendemos a doutrina? Existem muitas formas de a gente buscar o aprendizado da teologia, o aprendizado da doutrina. Existem objetivos distintos. Nós devemos nos preocupar especialmente quando, em algum momento da nossa vida, nós decidimos aprender mais de um ponto teológico com a finalidade de simplesmente rebater o que o outro pensa. Simplesmente de entrar em discussão, em briga, em confusão de internet, em coisas dessa natureza. Porque a doutrina não foi dada para isso. Além desse tipo de desvio do propósito do aprendizado da doutrina, existe um outro, né? Não só para um embate desnecessário, mas também é quando eu aprendo a doutrina para, tendo algum tipo de conhecimento, não aplicá-la na minha vida, mas subvertê-la, torcê-la, apertá-la até o ponto que ela vai se encaixar no modo de vida que eu tenho. Então eu vou aprendendo o texto bíblico não no aprendizado correto, onde eu me submeto ao texto. A posição que um crente deve estar diante da palavra de Deus é a palavra acima e você abaixo. É você submisso. Você percebe que quando os liberais eles vão falar a respeito da palavra, eles falam cheio de pompa e circunstância. Eles estão o tempo inteiro ali, de maneira, né, precisa, aparentemente, pelos termos teológicos que usam, né, pelo algum conhecimento do grego, do hebraico. Mas o propósito ali sempre é, no final das contas, dizer que o que Deus disse não vale. Então é um mundo de conhecimento para mentira. É um mundo de conhecimento para a impiedade, que só serve à impiedade. Mas nós devemos aprender a doutrina para nos submeter a ela. Para aprender como viver segundo a forma da doutrina. O apóstolo Paulo não tem aqui um interlocutor pessoal que ele está meditando e respondendo diretamente. Mas ele tem um modo de pensar, de escrever que é fantástico. Ele se antecipa ao que os seus pretensos interlocutores e desafiadores diriam a respeito daquela doutrina. Porque do capítulo 1 até agora, depois de colocar todos, judeus e gentios, no mesmo estado de desgraça espiritual, necessitados de Cristo, ele apresenta uma doutrina graciosa. Ele diz, vocês, judeus e gentios, se crerem em Cristo, se tiverem fé, serão justificados dos vossos pecados. E aí ele imagina, o que é que vão pensar a esse respeito? O que é que vão dizer agora? Ele vai dizer, um judeu pode dizer, um fariseu pode pensar, é assim? Então não precisa guardar mais a lei? Então não é por meio da lei que nós vamos alcançar a salvação? O que é que vai ser desse povo? O povo vai começar a advogar que nós devemos pecar, já que nós estamos justificados dos nossos pecados. E se é para a graça superabundar, que pequem ainda mais. Aí Paulo disse, pois que? Veja, verso 15. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Então vocês só não pecam porque vocês têm medo da lei? Então esse é o espírito que os governa? Então vocês não têm sinceridade na fé. Porque aqueles que se aproximam de Cristo e da sua revelação simplesmente com medo não são sinceros na fé. Os crentes verdadeiros, é óbvio que eles temem a mão de Deus. Todos nós devemos temer, mas não como um réu teme o seu juiz, mas como um filho teme o seu pai. O filho não teme o seu pai para fugir do pai. Mas o filho teme o seu pai porque não quer desagradá-lo. Então, quando alguém chega com esse tipo de argumento, né, vem cheio de pompa, cheio de conhecimento teológico, o autor tal, o autor fulano, o autor ciclano, aí no final, o que ele diz é para você pecar? A conclusão
de toda argumentação é para que você seja impiedoso, para que você não tenha misericórdia, para que você não tenha esperança, para que você não busque santificação. Tenha cuidado. Porque aí está um falso profeta. Os verdadeiros profetas nos ensinam o caminho que nós devemos seguir. Eles não vão usar o conhecimento bíblico contra a própria Escritura. Mas eles vão dizer como Paulo, no verso 15, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não faremos isso. Muito pelo contrário. Porque o Senhor nos salvou, porque a salvação é graciosa, ou seja, porque não dependeu de mim, mas eu, miserável pecador, fui alcançado por esta graça. Por conta disso, agora eu vou buscar cumprir a lei de Deus em gratidão. Em gratidão, como um filho busca obedecer o seu pai. João Calvino, comentando essa parte, diz o seguinte: já que a lei é a norma do bom viver e foi promulgada a fim de governar a humanidade, cremos que se ela for desfeita, toda disciplina definitivamente virá abaixo. Todavia, nosso equívoco aqui se deve ao fato de presumirmos que a justiça que Deus aprova em sua lei é abolida quando a lei foi revogada. E esta revogação, contudo, de forma alguma se aplica aos preceitos que nos ensinam a maneira correta de vivermos bem, pois Cristo confirma e sanciona os mesmos e não permite que sejam eles revogados. Calvino está dizendo o seguinte: para aqueles que estão pensando que o que o apóstolo Paulo ensina é que a lei passou, no sentido em que nós não devemos mais buscar a conformidade dos mandamentos, não. O apóstolo Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei porque nós não podemos estar debaixo da lei. Porque se um crente estiver debaixo da lei no sentido de ser julgado pela lei, ele está perdido. Mas ainda resta da lei, sobrou, não foi abrogada a lei. A lei, ela está para o crente hoje como uma bússola está para um homem perdido numa mata. Como um GPS, né, para ser mais moderno. Como um Waze está para alguém que não conhece uma cidade. É o bom caminho. Se eu não conheço o lugar, eu não vou chegar. Mas se tem ali uma instrução, faça isso. Ande por esse lugar. É mais seguro. É mais tranquilo. É assim que nos relacionamos com a lei. É a nossa bússola. É o modo correto de vivermos em gratidão ao Senhor. Matthew Henry diz: quando somos libertos do pecado, não significa que podemos viver segundo o nosso próprio desejo e ser nossos próprios mestres. Não. Quando somos libertos do Egito, nós, como Israel, somos levados para a montanha santa para receber a lei. E ali somos trazidos para dentro do vínculo da aliança. Ora, se a história de Israel era um tipo daquilo que aconteceria no Evangelho, e basta ler 2ª carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que a revelação de Deus no Antigo Testamento, por meio das histórias bíblicas de Israel, são tipo do Evangelho, sombra do Evangelho. Então, se o são, nós devemos olhar para a saída do povo do Egito como a libertação dos crentes da escravidão do pecado. Mas ao sermos libertos de Faraó, pensando ainda na história de Israel, o Senhor não nos deu diretamente a terra da promessa. Ele nos fez assentar abaixo do monte Sinai para receber a lei. Dessa forma, irmãos, nós não temos liberdade irrestrita. Isso não existe. O que nos foi proposto é a libertação de um antigo estado de servidão a Satanás, para que agora nós possamos
servir a Deus. Ele nos capacitou para este serviço. E agora nós vamos pagar este benefício sendo desobedientes? De modo nenhum. Paulo continua no verso 16. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Só existem dois tipos de homens em toda a raça humana. E ambos são servos. Ou você é servo do pecado e o teu patrão é Satanás, ou tu és servo de Deus e o teu patrão é Cristo. Justiça, injustiça. Pecado e injustiça. Ele vai tratando das palavras para deixar claro, só existem dois tipos de homem no mundo. Ambos são servos. O que faz um servo? Ora, quando nós lembramos, por exemplo, das palavras de Cristo, que diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, que virou até uma espécie de provérbio popular, né? Quando a gente está entre duas situações, a gente diz assim, não, peraí, eu preciso resolver aqui, a quem eu vou obedecer? Porque ninguém pode servir a dois senhores. São palavras de Cristo. E por que ninguém pode servir a dois senhores? Porque o servo, o escravo, ele era tomado o tempo inteiro pelo seu senhor. Não tinha descanso, não tinha férias, 13º, né, viagem. Não, era o tempo inteiro dedicado ao serviço daquele senhor. Então, por que eu não posso servir a dois senhores? Porque um escravo não podia servir a dois senhores, porque ele estava totalmente tomado pelas ordens do seu senhor. Então, ou você serve a um, ou você serve ao outro. Ou você serve ao pecado, ou você serve a Deus. Mas servo, você sempre é. Aí ele continua no verso seguinte, verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. E aí veja que ele dá uma virada, né? Quando ele está falando do serviço ao pecado, ele diz, foram vocês que foram servos. Porque vocês queriam. Então, para servir a Satanás, não precisa ajuda de ninguém. A nossa própria natureza nos faz inclinar ao serviço de Satanás. Mas quando ele passa a demonstrar, a apresentar a nossa nova situação em Cristo, ele já não aponta mais para o homem. Ele diz, verso 17, mas graças a Deus que... Então há uma virada no texto agora. Vocês eram servos de Satanás. E assim faziam naturalmente. Mas para poder servir a Deus, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Então, a obediência não é uma obediência ao que eu penso. Não, eu acho que eu devo servir a Deus assim. Olha, Deus falou comigo, o modo certo de servi-lo é assim. O culto deve ser assim, porque eu acho que isso é muito mais interessante, muito mais adequado aos nossos tempos. Não, nada do que você vai fazer depois da conversão é teu. Não pode sair da tua cabeça, porque tem uma forma da doutrina. Existe uma forma da doutrina. E aqui a palavra que o apóstolo Paulo usou foi tipos. Há um tipo de doutrina. De onde ele está pensando? De onde ele está raciocinando isso? Veja, muito antigamente, quando alguém queria imprimir algo, né, e nós não tínhamos as máquinas que eram como as nossas hoje, né, tudo automatizado, você digita aqui, sai lá na impressora, não tinha isso. Então, você tinha a máquina que imprimia, ela, basicamente, quando já existia papel, você tinha um papel em branco, e você regulava ali, fazia a forma, né, das palavras, letrinha por letrinha, e existia um negócio chamado tipo, vem de tipografia, e era impresso ali no papel. E aí saía a letrinha ali, como nos jornais antigos, era assim que era feito.
né? Então vinha alguém que usava o tipo e imprimia a forma, o tipo era a forma da letra no papel. E a forma da letra que estava no tipo passava para o papel. Então, qual a imagem aqui? Existe uma forma da doutrina. É porque eu me refiro a papel para ficar mais lógico, né, mais próximo da nossa realidade. Mas antes disso, todas as vezes que haviam inscrições, sempre era uma espécie de tipo, uma forma que dava, né, na pedra, em outros materiais que eram utilizados, mas sempre essa forma. O que ele está dizendo é o seguinte: antes vocês tinham uma outra forma de viver, vamos pensar assim. Mas depois que vocês creram, depois que Deus os libertou do império das trevas para servi-lo, a lei dele é a forma, é o tipo que imprime o modo de você viver. Não é mais o que você pensa, é o que diz a palavra. E agora nós somos escravos da palavra. Por isso nós não temos papa. Porque nós somos escravos da palavra. Por isso, nós subscrevemos os símbolos de fé que são fiéis interpretações da palavra, onde existe uma forma de doutrina. Porque quando isso não existe, irmãos, numa igreja, então, aí é como a igreja tivesse vários tipos, aí cada um tem um tipo diferente. Aí você vem para o culto, alguém chega depois atrasado, aí ele vai se ajoelhar e vai orar. Ora, o passo da liturgia já está lá na frente. A gente já está confessando a fé, mas o sujeito está lá, ajoelhado, orando sozinho. Ora, ajoelhar e orar foi sim instituído por Deus. É verdade, concordo, óbvio. Mas não naquele momento, entende? Porque existe uma forma do culto que foi impressa por Deus. Quando eu me entendo que a forma do culto é corporativa, ou seja, não sou eu sozinho, não é o que eu penso, não é da forma que eu... Não, mas eu chego numa congregação e eu vou acompanhar o que a congregação está fazendo. Melhor seria ter chegado no horário certo, óbvio. Mas agora eu não vou fazer o que eu quero. E aí numa congregação, um grita, dá um aleluia, o outro dá um amém, o outro levanta a mão, o outro baixa a mão, o outro é introvertido. Existem algumas formas mínimas ali de mudança, né, de como você se porta, mas essas discrepâncias tão grandes não podem ser vistas no culto. Porque a forma do culto é racional. Ele mexe muito mais com a cabeça do que com as mãos. Muito mais com a cabeça do que com os pés. Então por isso que você não dança. É por isso que não se dança. É porque você está na presença de um Deus santíssimo, óbvio. Mas porque, é o tempo todo o raciocínio sendo ativado. É por isso que no culto você não tem grandes distrações, né? Apresentações, por quê? Porque não pode haver distração. Porque a forma da doutrina, o tipo que foi impregnado por Deus é para que seja assim. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, existe uma forma de culto. Assim como também existe uma forma de vida. O Senhor respeita as nossas distinções de personalidade. Mas isso tem um limite. Não pode ser tão diferente assim, entende? A forma de doutrina dos crentes, a forma de vida dos crentes depende da doutrina que foi impressa. Então, como é que um vive de uma forma e outro vive totalmente o contrário daquilo? Alguém está errado. É óbvio que alguém está errado. Existe uma forma de criar filhos, existe uma forma de se relacionar com amigos, existe uma forma de cultuar, existe uma forma de se relacionar com a mulher, existe uma forma de fazer ou não amigos, existe uma forma de pensar sobre economia, sobre política. Tudo isso impresso na forma da doutrina. E aí por isso que é tão importante, irmãos, que na igreja a forma da doutrina seja impressa no nosso coração.
Porque quando isso é deixado solto, né? Às vezes você tem uma pregação, chega num ponto, há uma divergência. Hoje de manhã nós vimos isso aqui. Uma divergência entre vários pastores de várias épocas. Aí o pastor diz assim, não, eu prefiro não opinar. Mas peraí, e agora? Não faça isso não, pastor. Agora o senhor mexeu com coisa séria. Eu estou curioso, como é que eu vou pensar a respeito desse texto aqui? Como vimos hoje em Jefté, Juízes 11. Jefté errou ou não no seu voto? O senhor precisa se posicionar. Não, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Então não seja pastor. Porque o pastor precisa se posicionar para que o povo saiba a forma da doutrina. Porque é o que nós aprendemos aqui que vai surtir efeito amanhã. Conselho da igreja, observando a forma de vida dos irmãos, pode chamar a atenção de alguém que está se desviando do caminho. E veja só, não é quando você simplesmente pecou gravemente, mas o conselho, ao perceber sintomas, sinais de que alguém está saindo da forma da doutrina, ele chama a atenção. Há uma repreensão fraternal. Irmão, preste muito bem atenção aqui, por exemplo, suas postagens, a sua forma de vestir, a sua forma de falar. As coisas estão mudando. Nós estamos preocupados. É por isso que a comunidade, apesar de ter várias famílias de educação diferente, de situação social diferente, mesmo assim, quando os presbíteros visitam a casa de uns irmãos de mesma congregação, existe uma forma de vida que é muito semelhante. Porque foi impresso pela forma da doutrina. Então, no mundo louco que nós temos vivido, né, e até dentro do meio evangélico, alguém aprende que Deus é bom, recebe como seu Salvador, mas nunca como seu Senhor. E aí ele vai pegar a doutrina e vai dizer, peraí, isso aqui eu não quero, isso aqui tudo bem, isso aqui eu aceito, mas isso aqui não. Radicalismo. Aí cada um vai ter a sua própria teologia. E quando você visita os lares de uma igreja assim, a discrepância da forma de vida é absurda. Porque não existe uma forma de doutrina que foi emplacada, que foi impressa na vida dos irmãos. E eu louvo a Deus, irmãos. Porque tanto aqui quanto na congregação, o modo de vida dos irmãos é muito semelhante, do ponto de vista moral. É sinal do bom trabalho do conselho da igreja, que não apenas apresenta a doutrina, mas firma a doutrina no coração dos irmãos. O apóstolo Paulo prossegue no verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estavais livres da justiça. O modo como ele introduz essa fala explica o final. Veja, ele diz, falo como homem. Aí no final ele diz no verso 20, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ele primeiro está dizendo o seguinte, veja só, agora eu estou me identificando com vocês como homem. Eu sou um homem também. Então, como homem pecador, mesmo a lei estando impressa nos corações dos homens ainda na impiedade, como o próprio Paulo assevera, Romanos 2, versos 14, 15 e diante. Mesmo assim, tendo essa lei cravada no coração, nós vivíamos, e aí, do ponto de vista do homem, como se não tivesse justiça, como se não tivesse lei, entendeu? Então, ele está dizendo assim, isso não é o certo, não é a forma correta de pensar, mas eu estou me identificando com vocês, era assim que a gente vivia. Ou não? Para aqueles que tiveram uma vida
né? Nem todo mundo aqui nasceu e viveu na igreja, mas muitos passaram por um momento de escravidão, do pior tipo no pecado. Vocês lembram como era? O que estava na cabeça fazia. Com algumas restrições ainda morais, por imposição de pai, mãe, escola, ou algo do tipo, o resto, o que dava na cabeça fazia. Aí Paulo está dizendo o seguinte: vocês foram assim. É bom lembrar como a gente foi. Dava vontade de fazer uma coisa, vocês faziam, porque vocês apresentavam tudo o que vocês tinham, todas as suas faculdades para o pecado. Já pensou nisso? Nós já tramamos maldade. Nós já executamos maldade com as nossas mãos. Nós já falamos mal. Nós já colocamos um irmão contra o outro. Fizemos outras muitas desgraças impronunciáveis. Sabe por quê? Porque naquele tempo, no fundo do coração, a gente achava bom. Era bom demais, porque nós éramos livres. Mas Paulo está dizendo, vocês não eram livres. Vocês pensavam que eram livres. Vocês eram escravos do pecado. E a única coisa que vocês conseguiam fazer era maldade. Então, quando você perceber, irmãos, uma noite como essa, né, de muita festa, muito exagero, às vezes, muito exagero. Outras festas que virão, você diz, rapaz, esse pessoal faz tudo isso aí, não dá em nada. Como assim não dá em nada? Você não vê que o fato de viverem assim, de andarem assim, de ter essa forma de vida, de se divertir, em si isto já é uma condenação? Não dá para perceber isso, não. Você não tem limite na festa, você não sabe onde parar, você chegar em casa rebocado pelos seus amigos. Você acha que isso é normal, isso é liberdade? Isso é escravidão. Isso é uma escravidão. Uma desgraça para uma pessoa. Você querer deixar de ser algo e não conseguir, só sabe quem passa. É uma prisão, irmãos. Muitos amanhã acordarão arrependidos do que vão fazer hoje à noite. Mas não vai ter como voltar mais atrás. E muitos vão até prometer, vão dizer, nunca mais eu faço isso. E farão novamente. E depois se arrependerão e farão novamente. Sabe por quê? Porque são escravos do pecado. Não ache que eles têm liberdade, irmãos. Eles não têm. Livre é você. Livre é você. Porque você olha para as coisas do mundo, tudo aqui me é lícito. Nem tudo me convém. Eu vou saber como eu vou me relacionar com a festa, com a brincadeira, né? Curtir a vida de verdade como um crente deve fazer, com alegria, com desprendimento, mas com limite. E não é o limite que eu imponho a mim, é o que está impresso na forma da lei, na forma da doutrina. Nós éramos como um papel em branco. Um papel em branco. Depois da conversão, o Senhor veio imprimir uma doutrina. A nossa forma de pensar, de viver, de agir, não é mais como a gente quer. É segundo a forma da doutrina. Ele diz, verso 21. Que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Ele começa a fazer uma avaliação. Vocês achavam bom? Espera aí, vamos fazer as contas aí. Puxa um papel e uma caneta, vamos fazer conta. Valeu a pena mesmo? O balanço aí, valeu a pena? Você que às vezes olha para a vida dos ímpios e diz assim, dá uma vontade de dar uma fugidinha.
Vez por outra alguém faz isso. Está na igreja, começa a fraquejar, falta um culto, falta outro, conselho, o que foi que aconteceu? Daqui a pouco o sujeito diz, debaixa aí no hall de membros, no meu nome, eu vou ali e volto já. Vai embora para o mundão. Vale a pena. Qual o fruto disso? Vocês, irmãos, que foram libertos do pecado, lembrem quando vocês eram escravos do pecado. Que fruto vos deu? Ele diz, o fim dessas coisas é a morte. Aí ele faz uma nova virada no texto, verso 22. Mas agora, libertados ou libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja a contraposição. Os que são escravos do pecado têm por fim a morte eterna. Os que são libertados do pecado, feitos servos de Deus, que não fazem também o que querem, mas o que Deus quer, mas têm por fruto a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse tão conhecido versículo, memorizado por muitos irmãos, é trazido um significado tão sublime a ele aqui, diante do contexto que nós estamos vendo, que ele diz assim, porque o salário do pecado. Por que Paulo está falando de salário? Porque ele vem tratando a respeito de dois homens, se lembra? Os escravos de Cristo e os escravos do pecado. O que é que espera um trabalhador no final do mês? Não é o salário? Pronto. Para você que deseja viver segundo a tua própria forma, com os teus próprios pensamentos, não dando ouvidos à palavra de Deus, rejeitando a forma da doutrina, deixa eu te adiantar aqui o teu salário é a morte. E veja, ele usa salário. Sabe por quê? Porque é o que é devido. É o que é o teu merecimento. Então, desse ponto de vista, irmãos, todos nós, judeus e gentios, crentes e descrentes, por justiça, não por misericórdia, mas por justiça, teríamos como salário. Chegaríamos no final da vida e Deus ia dar, toma aqui teu salário. Teu salário é a morte. Tu mereces ir para o inferno. Aí quando Paulo vai falar dos crentes, ele não fala salário. Ele diz, mas, não salário. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os ímpios vão para o inferno por merecimento. Os crentes não vão para o céu por merecimento, mas por dom gratuito. Receber um salário. Tem algumas pessoas que passam muito tempo na igreja e servem a Deus por muitos anos. Pastores, presbíteros, diáconos, irmãos que servem de alguma outra forma dentro da igreja, passam a pensar o seguinte: alguma coisa Deus vai me dar. Não é assim. Existem outros. Você pergunta, né? Acho que você deve ter passado por uma situação assim. Você pergunta à pessoa, e aí, você tem certeza da sua salvação? Aí o sujeito ou diz assim, não, ninguém pode ter certeza. Ou então ele diz, não sei, né? Mas, eu acho que, pelo como eu vivo, né? Eu não mato, não roubo, trabalhador, honesto, tomo conta da minha família. Eu acho que Deus vai ter misericórdia de mim. Mas miserável, se Deus for fazer o que tu merece, o teu salário é a morte eterna, é o inferno. O que tu precisa não é de salário,
é de dom gratuito. Abandona tuas tentativas de buscar, de alguma forma, um salário que nunca vai chegar. Isso serve tanto para os crentes, que muitas vezes, por um falso conhecimento doutrinário e por um excesso de confiança naquilo que fazem, porque eu dou dízimo, porque eu sou assíduo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Então, o final desse então é teu salário é o pecado. O salário do teu pecado é a tua morte. Mas nós não vamos esperar nessas coisas. Nós vamos esperar no dom gratuito de Deus. Como? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. É gratuito para ti, mas não foi gratuito para ele, percebe? A salvação não é Deus chegar para vocês, tudo bem, eu entendo, você era um pecador, mas você pelo menos deu uma olhada lá, né? Creu lá no meu filho, beleza. Não, a história é muito mais complicada. Deus teve que dar o filho dele para morrer no teu lugar. Foi isso que ele fez. E pense na angústia de Cristo ter deixado a eternidade, a sua glória, para se fazer homem. Os 30 e poucos anos que ele viveu como homem. O sofrimento na cruz. O desespero de estar sozinho na cruz, sem o Pai. Para morrer, ressuscitar no terceiro dia. E um miserável, vi dizer, torcendo a doutrina. Não, isso aí eu acho que é radicalismo. Eu rogo a Deus, irmãos, que na minha vida, na vida dos irmãos, nesse ano que vai começar, mas o Senhor imprima de uma forma tal a forma da doutrina, o tipo da doutrina, que não nos desviemos nem para um lugar, nem para o outro, nem para a esquerda, nem para a direita. Que sejamos ainda mais radicais naquilo que devemos ser radicais. Ainda mais misericordiosos naquilo que devemos ser. Ainda mais pacientes naquilo que devemos ser pacientes. Intransigentes com aqueles que torcem a doutrina, mas pacíficos, bondosos, pacientes com aqueles que desejam, mas não conseguiram ainda como nós, ter perfeitamente a forma da doutrina na nossa vida. Se você é pecador, como nós somos pecadores, presbíteros da igreja, finaliza o ano dizendo: Senhor, tem alguns pecados que eu preciso me livrar ainda. Mas eu não sou escravo deles. Eu não posso viver assim. Me ajude, Senhor. Deus te ajudará. O dom gratuito dele é derramado todos os dias na nossa vida. Você terá sempre, irmãos, ombros amigos para chorar pelos teus pecados. Nunca para te consolar a respeito de continuar neles, mas para exortar, para que nós possamos mudar de caminho. E no final de tudo, uma coisa é certa: o que começou a boa obra é fiel para completar. Um dia, você e eu estaremos no céu, quando não haverá mais mudança de ano, porque não haverá tempo, nem pecado, nem arrependimento, nem morte. E nesse momento, a forma da doutrina estará perfeitamente impressa no nosso coração. E nós teremos a mente de Cristo. Que Deus imprima todos os dias de 2024 na tua mente e no teu coração a forma de doutrina, para que nós vivamos de uma maneira mais santa diante do Senhor. Deus seja louvado. Amém.
Oremos ao Senhor. Não existe forma melhor de vivermos, Senhor Deus, do que a forma que o Senhor prescreveu para o teu povo. Não existe nada mais prazeroso do que a tua presença. Não nos deixe, Senhor Deus, nem por nossa boca, nem no nosso coração, perverter a doutrina, Senhor Deus, para que ela se encaixe na nossa vida. Muito pelo contrário, estejamos dispostos a receber a doutrina do Senhor impressa no nosso coração, para fazermos toda a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, em Cristo nós te pedimos. Abençoa este ano que vai começar daqui a pouco. Estejamos juntos em família, louvando ao Senhor, bendizendo, nos alegrando, nos divertindo, comendo e bebendo para a glória de Deus. E vivamos a forma da doutrina todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém.